Olá, estamos começando mais um bate-papo aqui no nosso podcast, O que nos move. E hoje a gente vai falar sobre um pouco da economia, do setor cultural, aqui do turismo do Rio de Janeiro, porque eu vou receber o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz, para esse bate-papo. Antônio Queiroz, um prazer receber aqui. E eu queria primeiro que você explicasse o que é a FEComércio. As pessoas têm muita dúvida como funciona essa Federação do Comércio no Rio de Janeiro. Deputado, primeiro dizer que é um prazer enorme estar aqui, um privilégio, né, poder falar com o senhor e com o seu público e poder falar um pouquinho do que nós fazemos, quem somos, né? Essa explicação é sempre muito importante para que as pessoas entendam o contexto em que a Federação do Comércio ela existe. A federação ela reúne os sindicatos representantes do comércio de bens, serviços e turismo de todo o estado do Rio de Janeiro, além da gestão do SESC, que é o Serviço Social do Comércio, e do SENAC, né, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, nós temos todo o braço social, através do SESC, e o braço educativo através do SENAC. E a FEComércio, ela trabalha sempre em prol do ambiente de negócios seguro, favorável, né, em que as empresas do Rio de Janeiro possam competir entre elas e com os outros estados do Brasil para conseguir ocupar esse mercado, gerar emprego e renda. A FEComércio é uma das maiores apoiadoras da cultura Sim. e do turismo aqui no estado do Rio de Janeiro. Sim. Como é que vocês veem esse setor tão importante? Porque, primeiro, que a cultura foi um setor a ter uma paralisação de 86% com a questão da pandemia. Isso. Mas é um setor muito importante para o Rio de Janeiro, junto com o turismo, para a geração de emprego, renda, oportunidade. E a FEComércio sempre teve esse olhar, né, de ter o Rio de Janeiro ali como esse setor como prioridade, porque aí você acaba tendo os atrativos para o comércio local. Como é que é esse olhar da FEComércio para esse setor tão importante do Rio? Olha, o setor cultural, o Rio de Janeiro, durante muitos anos, e por merecimento, foi a capital cultural, né, do Brasil. Infelizmente, houve um decréscimo nesse aspecto, né, mas hoje nós já estamos recuperando. E o nosso volume de investimento na cultura, ele passa por uma visão da igualdade social. Gerar oportunidades não só de emprego, mas oportunidades de acesso a informações e espetáculos, enfim, apresentações que normalmente as pessoas não costumam ter. Então, o nosso papel, na verdade, é de formação de plateia, né? Nós criamos a possibilidade que as pessoas possam assistir outros tipos de apresentação, não só de exposições, mas peças de teatro, shows, enfim, uma série de atividades. E uma preocupação muito grande na pandemia que nós tivemos foi exatamente como o senhor colocou, essa paralisação ela trouxe uma consequência terrível para a cultura, porque a cultura, um dos ingredientes é a aglomeração, é trazer as pessoas, e isso ficou proibido, né? E muitas pessoas olhavam para o artista, mas você tem todo o backstage, todo aquele grupo de pessoas, que é uma multidão, né? O artista é um, né? Isso. E, olha, você tem o hold, você tem o iluminador, enfim. Você tem o cara que vai montar o palco, fica tudo fora, o cara que transporta, todo mundo você ficou... movimenta tudo, e movimenta o comércio, e movimenta a economia como um todo, né? A cultura é uma atividade econômica muito forte. Tanto, deputado, que nós fizemos o seguinte, nós temos alguns contratos, já com vários shows, espetáculos. E nós honramos esses contratos. E os artistas ficaram, nós ficamos com esse crédito junto a eles para quando a pandemia terminasse, eles se apresentassem. E lançamos, recentemente, o nosso segundo edital de cultura. O primeiro foi um edital de 10 milhões de reais e o segundo de 30 milhões de reais. Na verdade, né? a FEComércio, então, agora, ela triplica o investimento Exatamente. Dela nessa retomada. É muito importante as pessoas que estão aqui participando conosco saber que a FEComércio vai dar uma injeção no setor cultural do Rio de Janeiro, triplicando o investimento, que isso é oportunidade para todos os fazedores de cultura, de toda forma democrática, da forma transparente, de fazer cultura nas 92 cidades do estado. Exatamente, é levar essa oportunidade
não só para o público que vai assistir, mas como para os artistas locais, que é muito importante. No Rio de Janeiro, você tem joias brutas no interior que precisam ser lapidadas, precisam ser oportunizadas, né, para que todos tomem conhecimento disso. E aí, com esse edital, nós temos certeza que vamos conseguir, e o sucesso, o primeiro já demonstrou um sucesso, esse muito mais. Sem contar também os equipamentos que a FEComércio produz, que tem, né? Uhum. A FEComércio tem um cinema que vai no interior do estado, que tem uma programação super agradável. A FEComércio tem um caminhão da gastronomia. Isso. Né? A gente está vivendo esse momento de retomada do estado do Rio de Janeiro, de recuperação com a nossa economia. Eu sempre vejo esse apoio da FEComércio, né, com a sociedade, junto com o governo, de ali juntar força para fazer o bem e modificar a vida das pessoas. E, deputado, acompanhando muito a sua visão, eu sei que é uma visão sua, né, também, a pandemia ela trouxe com tintas muito fortes as diferenças sociais que nós temos. Né? Eu sei que essa é a sua visão, que lhe sensibiliza também. Então, nós não podemos entender que isso seja uma coisa normal. Nós temos que procurar colaborar com essas pessoas para que elas retomem as suas vidas, né? Que elas tenham emprego, gerem emprego, renda. E nós procuramos, através das nossas unidades móveis, não só de gastronomia, mas de informática, administração, enfim, uma série de atividades, para que são atividades que você possa exercer imediatamente, gerando emprego e renda, e até de forma individual, como microempreendedor individual. Então, na parte de artesanato, enfim, uma série de atividades que nós levamos, além de saúde. Né? Nós temos duas unidades, duas atividades distribuídas em várias unidades móveis, uma de mamografia e Papa Nicolau e outra de odontologia. Que roda o interior do estado todo. Do estado inteiro. Né? Na verdade, a FEComércio tem muito apoio com as pequenas cidades também, né? Acabando contribuindo ali. Acaba que você tem um engarrafamento de fila para mamografia, acaba que você tem a questão odontológica, a FEComércio está sempre dando suporte e ajudando. Esse setor cultural, quando você fala no edital e na possibilidade de 30 milhões de reais, a gente está falando a oportunidade de investimento na veia. Na veia. De colocar recurso ali. Esse setor emprega 5 milhões de pessoas, empregava 5 milhões de pessoas antes da pandemia. Sim. 170 bilhões sendo transacionado. O que você acredita que esse setor pode crescer ainda? Esse setor tão importante para o Brasil, porque a gente fala num país que tem 13 milhões de pessoas desempregadas, 40 milhões de pessoas na informalidade, uma falta de segurança alimentar, as pessoas não sabem qual vai ser a refeição de amanhã. A gente nunca viu o centro do Rio de Janeiro tão degradado igual a gente está vendo, com tanta gente morando na rua, né, ou por falta de casa, ou por falta de comida. A gente começa a ver o Brasil entrar no mapa da miséria. Infelizmente. Novamente. E o que a gente só pode... A perspectiva nossa para mudar isso é geração de emprego e renda. Então, quando você investe 30 milhões, tem uma perspectiva de geração de emprego, renda, oportunidade. É isso que a FEComércio está fomentando hoje, colocando esse recurso mesmo, triplicando o recurso investido para a gente melhorar o ambiente econômico do serviço e do comércio no Rio de Janeiro. Né? Porque o que acontece? A cultura se movimentando, além dos empregos diretos, você tem os indiretos, né? Que é todo o seu comércio no entorno. Você, quando, por exemplo, vamos dar um exemplo pequeno, você tem uma peça de teatro ali. Mas acabou a peça, as pessoas vão para o restaurante, não é isso? Vão comer, vão continuar vivendo aquela noite. Né? Então, tudo isso movimenta muito. Você atrai turistas para cá para assistirem espetáculos, e com isso você movimenta o comércio de uma maneira enorme. O turismo, ele movimenta a economia como um todo. E eles são casados. Né? O comércio, não dá para separar, não dá, eles não são dissociados. E o que acontece? Nós aqui entendemos que hoje nós temos 13 milhões de desempregados, mas também, deputado, nós temos ainda várias empresas procurando mão de obra qualificada e não encontrando. Um número enorme. Então, isso faz, principalmente em áreas ligadas à tecnologia. Então, nós estamos desenvolvendo, junto ao SENAC, várias capacitações nesse setor para ocupar esse espaço. Existe uma oferta grande, olha, é uma ironia, né? Você tem 13 milhões de empregados. E tem vaga. Né? Então, nós estamos fazendo um investimento grande aqui no centro do Rio,
aproveitando até a sua colocação, porque é uma forma também de fomentar o retorno do centro do Rio, que nós entendemos que as grandes empresas, embora eu saiba que todas desenvolveram novas formas de trabalhar, mas elas também têm que ter um compromisso com a sociedade que a acolheu. Né? O centro do Rio de Janeiro, sem o retorno de uma Petrobras, né? do próprio judiciário, que já voltou, né? Do BNDES, sabe? Eles voltando, essa população começa a se movimentar. Porque eles começam a ter que frequentar o restaurante, começam a ter que... Exatamente. Tem todo um movimento no centro do recursos, Rio né? que é importante. Que é importante. A moradia no centro, eu acho que é uma boa opção, mas isso é um projeto de longo prazo, médio e longo prazo. Nós temos que ter uma solução agora. Nós não podemos enxergar que nós vamos esperar 5 anos, ou 3, ou 4 anos, para que a coisa retome. Ela tem que retomar agora, de alguma forma. E a volta do trabalho presencial, eu acho que é a mola que fará isso recuperar com rapidez. E assim espero que as empresas tenham essa sensibilidade para poder entender que elas têm um compromisso, sim, com a cidade que as acolhe. A FEComércio, presidente, lançou essa linha de edital, e a gente sempre soube que um dos maiores incentivadores da cultura do país era a Petrobras. Por exemplo, está sediada no centro do Rio de Janeiro. E você vê que elas perderam essa vocação de investimento, né? E aí começa a confundir a cabeça das pessoas nesse investimento cultural, nesse investimento turístico. Né? As pessoas começam a achar que a cultura passa a ser um problema. E que não é o problema, é a solução. É a solução. Porque quando a Petrobras fomenta a cultura, quando a Petrobras fomenta o turismo, é a geração de emprego e renda na ponta. Mas ela cortou todos esses investimentos que ela fazia no Rio de Janeiro em projetos, em programas, e em conhecer cada vocação de cada cidade para fazer os investimentos com a sua área que cuidava dos patrocínios. A gente vive um momento no Brasil que a Petrobras deu o maior lucro da história. O BNDES, o maior lucro da história. O Banco do Brasil, lucro. Caixa Econômica, lucro. Eletronorte, lucro. Correios, lucro. Todas as grandes empresas brasileiras públicas dando lucros absurdos. Mas a população entrando no mapa da miséria. O que está desconectado? O que está acontecendo com o Brasil? Que as empresas ganham dinheiro, que os bancos brasileiros estão ganhando muito dinheiro e a população empobrecendo de uma maneira sem perspectiva, sem esperança e sem oportunidade. Deputado, eu acho que a sua abordagem é perfeita e toca num problema extremamente sensível. Primeiro, é uma visão míope. Né? É uma visão, quem consome é a população. Né? Quem consome é o pobre. É isso aí. É essa população que está ficando à margem desse desenvolvimento. Cada vez você está afunilando mais no sentido de pirâmide. Né? Essa base da pirâmide, cada vez ela está mais estreita, né? Porque ela não tem capacidade de consumo. E isso é uma coisa que nós batemos muito, porque uma economia forte, ela passa pela capacidade de consumo da população. Para isso elas têm que ganhar bons salários, para isso elas têm que ter emprego, para isso elas têm que ter uma boa qualidade de vida. Né? E essa visão de não investimento é uma visão muito míope. Só para deixar claro, por exemplo, o nosso edital, nós não usamos recurso público. Não usamos lei de incentivo. É recurso nosso, que nós colocamos. Por quê? Porque, como nós temos esse recurso, nós nos sentimos obrigados, né, e com o dever de colocar esse recurso na economia. E a lei de incentivo, com isso, nós permitimos que outros projetos possam usar a lei de incentivo. E nós não temos interesse em usar, porque temos os nossos recursos oriundos dos empresários do comércio. Né? O nosso investimento, às vezes, que nós fazemos em segurança. Agora mesmo, nós estamos doando quadriciclos, né, para o batalhão de turistas, né, para o BP Tour, quadriciclos para policiamento da praia. Isso é uma doação dos empresários do comércio. Muito bom. Né? Por quê? Porque a segurança ela é um fator preponderante para que o comércio se desenvolva bem, para que a população se sinta segura em circular, que ela possa consumir. Né? Então, é importante essa participação. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, o que tem a ver com comércio com segurança? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É o bem-estar social, é a pessoa se sentir segura. E, deputado, o senhor sabe disso, que eu sei que o senhor tem raízes no comércio.
o comércio de rua é que traz segurança. O shopping é ótimo, mas o local onde o comércio de rua ele é pujante, você tem segurança, você tem pessoas transitando, você tem boa iluminação, você tem toda uma estrutura que permite que você se sinta seguro ali. Então, tem que haver um incentivo ao retorno, né, dessa sensação de segurança para que nós possamos alavancar mais ainda o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que já vem num viés muito positivo. As pessoas, até na hora H, não conhecem a FEComércio, mas tem duas marcas muito fortes, que é o Senac e que é o Sesc, que é da FEComércio. Isso. Né? São marcas que participam no dia a dia da vida das pessoas e têm um objetivo social muito grande. Como é que você vê esse trabalho do Sesc e do Senac hoje com a sociedade? Que é um trabalho de gerar oportunidade, de qualificação, de formação de mão de obra. Como é que você vê, qual a importância disso para a FEComércio? Olha, é muito importante. O Sesc e o Senac, só contextualizando, foram criados há 75 anos atrás. E eles sempre participaram, principalmente o Sesc, dos momentos em que o país necessitou, algumas crises. Por exemplo, o Sesc já foi usado para combate à tuberculose. O Sesc já teve maternidade, ou seja, onde havia um gargalo, onde havia uma necessidade, onde havia alguma coisa que a população precisasse ser atendida com rapidez, porque isso é a grande diferencial. Nós temos eficiência, nós temos a rapidez, nós estamos no Brasil inteiro, né? O Rio, nós respondemos pelo Rio, mas nós estamos no Brasil inteiro. Então, nós sempre fomos usados nesse sentido. E é isso que nós estamos procurando fazer. Qualquer necessidade que nós venhamos a perceber que aquilo ali é uma fraqueza, nós tentamos entrar e ajudar ao poder público. Porque nós entendemos, deputado, com muita franqueza, que é muito fácil. Não, isso o governo tem que resolver. Tá? Mas, olha só, se eu der um suporte, se eu puder auxiliar, vai ficar muito mais fácil para todos nós. E nós temos uma velocidade de resposta que nos permite ajudar, dar suporte e com isso a população conseguir o seu bem-estar. O Sesc e o Senac, por exemplo, agora, está desenvolvendo cursos de tecnologia, como havia citado, mas também voltado para a mulher, porque é um setor que, é engraçado, a mulher... você tem um número infinitamente menor de mulheres nesse setor. Talvez porque no passado se criava como tecnologia, é coisa de homem. Nada disso, não existe. Não existe isso. Somos todos iguais, todos com a mesma capacidade. A gente tem maior número de mulheres do que de homens. Exato. E no nosso sistema, isso deixando claro, porque muitas vezes faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, no nosso sistema 60% são mulheres e 54% delas em cargos de chefia. Os 54% dos cargos de chefia são ocupados por mulheres. Né? Então, dando um belo exemplo. E nós fazemos o que pregamos. Né? Então, essa parte de tecnologia, estamos com uma parceria com a CESP, né, com a Associação de Empresas de Processamento de Programação, e, olha, tem sido um sucesso. Né? A empregabilidade tem aumentado muito. Até porque é importante, né, presidente? Porque quem entende comércio são os comerciantes. Isso aí. Né? O papel do governo é de promover esse bem-estar social. Exatamente. E aí o comércio também tem que se reunir na sua instituição para falar as dificuldades que enfrenta e para ser parceira do governo nas dificuldades que enfrenta. A gente vê eu sempre falo isso, o Rio de Janeiro começando a ter a sua retomada, começando a dar certo de novo, né? Começando os pacotes de infraestrutura, das estradas, das obras, começando a acertar nossas RJs, o governo começou a avançar, mas ainda existem alguns problemas que ainda afetam a nossa sociedade, que é o problema da segurança pública, que afeta o comércio. Sem dúvida. Que afeta o dia a dia das pessoas indo à loja comprar, o medo, o horário, e isso acaba prejudicando esse ambiente comercial. Quando a gente vê o apoio da FEComércio e de outras instituições, a gente fica muito feliz de saber que a gente está no caminho certo e que essa parceria produz um efeito positivo para o Rio de Janeiro. Como o senhor sempre foi um apoiador dessa questão da cultura, do turismo, o Rio de Janeiro tem uma vocação para o turismo, mas não é pouco explorada ainda. Né? A porta de entrada internacional é o Rio de Janeiro. O exterior chega pelo Rio. Isso. Quando você chega
na Europa, quando você chega nos Estados Unidos, fala assim, o Brasil é Rio de Janeiro, Rio. E a gente explora muito pouco isso. Você acha que ainda falta muito um olhar do governo para esse setor cultural, para esse setor do turismo, de crescimento, de oportunidade, de ter um plano integrar o comércio, as instituições, para que a gente possa acabar aquela dependência aqui no Rio de Janeiro dos royalties e passar a ter um Estado com esse olhar mais pujante no turismo e na cultura? Olha, isso aqui é muito importante se colocar que o nosso governo, nosso governador, ele nos ouve muito. Inclusive, eu deixo claro, quando nos ouve, não é nos atender em tudo. Ele tem os programas, tem a forma de olhar, mas ele nos ouve, ele sempre nos consulta. Não só o comércio, indústria, serviços, agricultura, ele sempre consulta, sempre nos ouve. E as decisões são tomadas em cima das informações que se passam, e por isso que nós estamos tendo essa retomada, além de outros fatores, essa retomada tão mais rápida, né? E esse investimento em infraestrutura que o governo tem feito, como o senhor colocou muito bem, nas estradas, toda a parte de serviços, né, de concessionários, ele passa também por um investimento em infraestrutura, nós chamamos de infraestrutura humana. Ele está capacitando também os seus servidores. Ele tem um programa de capacitação para os servidores que faz com que a população venha a ser melhor atendida, né? Agora, na parte do turismo, como o senhor colocou, é muito importante esse suporte que o Estado possa dar, né, nessa infraestrutura. Agora, o trade do setor de turismo, ele tem feito um trabalho excelente de se unir, e cada um, nós somos uma cadeia, concorda? Tem comércio, hotéis, bares, restaurantes, enfim, a coisa como um todo, ela tem que se unir no mesmo propósito. E isso tem sido obtido. Por quê? Através desse diálogo. A crise também nos aproximou, né? Todo mundo juntou para... Deputado, o senhor sabe disso. Crise é sinônimo de oportunidade. Várias oportunidades surgiram para que nós possamos alavancar o nosso desenvolvimento e aprender com as nossas dores. Né? Nós aprendemos muito. 76% do comércio não tinha comércio eletrônico, você acredita? E mudou. Mudou totalmente, porque na hora que nós tivemos lockdown, elas iam morrer. Imagina, você não tem comércio eletrônico, como é que você vai falar? A gente antecipou o mundo também em 5 anos, né, presidente? Na tecnologia, todo mundo teve que começar a comprar, entregar a domicílio, a padaria, o açougue, todo mundo começou a mudar a forma de negociar para sobreviver e muitos não aguentaram. É verdade. Infelizmente, a gente teve uma queda muito grande das empresas. Isso tem um impacto muito grande até na nossa juventude, porque a indústria emprega muito, mas o comércio emprega mais. O comércio é o primeiro emprego. O comércio é o primeiro emprego. Se é o primeiro emprego, é a primeira oportunidade dada ao jovem. Então, ele está no bairro dele lá, é o armarinho, é a padaria, é o comércio que vai gerar aquele emprego para ele. E diversos comércios não aguentaram e tiveram a sua porta fechada com a pandemia. Qual é a perspectiva de melhora desse ambiente? Como é que a FEComércio está vendo para a geração de emprego? Porque é geração para a juventude, é geração de oportunidade. Né? E a gente tem visto que o Rio de Janeiro também foi um dos estados que mais abriu novos negócios. Então, essa perspectiva, no nosso olhar, é uma boa perspectiva que o Rio está dando certo e a gente vai gerar mais emprego e oportunidade para a nossa juventude. Porque essa abordagem é muito boa pelo seguinte: algumas empresas realmente não conseguiram superar aquele primeiro momento, mas surgiram novas oportunidades. Né? Alguns empregos deixaram de existir, mas novos empregos passaram a surgir. Né? Novos empregos, que eu digo, de posições de trabalho que não existiam. Né? Hoje, por exemplo, o senhor sabe muito bem disso, o comércio ele funciona em torno da logística. Né? Porque o consumidor adquiriu novos hábitos da compra online, da compra remota, e hoje o que lhe faz buscar aquela empresa? A agilidade da entrega, não é só mais o preço. Agilidade da entrega, segurança na entrega, bom atendimento, uma série de fatores. Isso, eu sabe, deputado, é importante colocar. Está surgindo um novo consumidor, um consumidor que se preocupa com meio ambiente, se aquela empresa que ele compra ela é responsável nas suas atividades, se ela tem um bom papel social,
né, perante os seus colaboradores e perante a sociedade. É um consumidor que passa a se preocupar mais com isso também. Né? Isso vem muito também dessa cultura que está chegando ao mercado, né, e que faz com que nós tenhamos uma preocupação com o planeta de uma forma mais efetiva. Né? Hoje você tem as empresas, como, por exemplo, de capital aberto, que têm um trabalho grande nos 3 pilares da ONU, né, de sustentabilidade, né, de bem-estar social, elas têm linhas de financiamento próprias, com taxas de juros privilegiadas, porque tem essa atitude. E o consumidor é que está movimentando tudo isso. Então, a possibilidade... O consumidor está mais exigente mais hoje. Exigente, muito mais exigente, mas em pilares que antes não apareciam. E agora eles são concretos. E a parte de tecnologia, como eu havia citado antes, ela está surgindo uma série de oportunidades de emprego. E aí sim é que nós entramos. Nós temos que ter no SEBRAE a capacidade de desenvolvimento do empresário, do micro e pequeno empresário. E nós temos que é fundamental para a economia brasileira. Né? 98% das empresas, 97% alguma coisa, das empresas são micro e pequenas empresas. É esse cara que sustenta a economia brasileira. É ele que sustenta a economia, é ele que gera o emprego, o maior volume de emprego. Né? Então, nós temos que trabalhar no SEBRAE e temos feito isso lá de uma forma forte. Aí o FEComércio, a capacitação da mão de obra e também a possibilidade de as pessoas terem acesso a equipamentos. Né? Às vezes, você disponibilizando um equipamento, aquele rapaz de uma comunidade, ou aquela moça de uma comunidade, tem um trabalho que ela desenvolve e ela pode ofertar isso ao mercado através do hardware que lhe é disponibilizado. Então, nas nossas unidades, nós temos hardware, né? Nós temos a possibilidade de utilização, ou seja, para chamar as pessoas para que elas possam chegar a essas ferramentas que hoje elas, infelizmente, ainda não têm acesso. Eu tive a oportunidade de acompanhar um programa do governo onde que a FEComércio estava dando todo apoio, que foi na questão da integração com o Jacarezinho. Isso. E ali eu tive a oportunidade de visitar uma unidade móvel que a FEComércio tem, que é de gastronomia. Uhum. E a gente sabe que aquilo não resolve o problema, mas aquilo desperta nas mulheres a possibilidade de ela ter renda, e aquilo é como se fosse o cartão, o pontapé inicial. Sem dúvida. E aí você dá a oportunidade para ela descobrir que ela tem talento, que ela pode se especializar, que ela pode ser uma chefe de cozinha, que ela pode ter a sua autonomia financeira, que ela não precisa ficar ali num relacionamento abusivo porque não tem renda, e ela vai descobrir uma nova vida, e a FEComércio ali com aquela parceria deu essa possibilidade. A gente vive também um momento no Brasil ainda, presidente, que parece que o grande vilão é o comerciante, e que não é que ele é o grande parceiro do enfrentamento. Uhum. Porque imagine você empreender no Brasil hoje. Conta de luz, o preço que é. Uhum. Cada brasileiro sabe o preço que está pagando a sua conta de luz em casa. Você imagina do comércio. Quanto aumentou? E os preços não foram repassados para o consumidor. Ninguém conseguiu repassar o preço. O cara tinha lá o seu bar, vendia coxinha, Coca-Cola. O preço da coxinha é o mesmo, o da Coca é o mesmo. Só que a coxinha, a massa aumentou, o frango aumentou, a conta de luz aumentou, e ele não consegue repassar isso, e a margem de lucro dele foi espremida com o volume ainda que caiu. Então está todo mundo muito apertado ainda. A gente está trabalhando para essa retomada econômica do Brasil, a gente está trabalhando, porque quanto mais a economia melhorar, melhora a vida do povo. Sem dúvida. Se a economia ficar fragilizada, a população sofre. A gente está com a inflação ainda alta, preço da gasolina lá nas alturas. Então, verdade, a gente está trabalhando muito para isso. Mas eu fico muito feliz de saber que o Rio de Janeiro tem os comerciantes assim, muito empenhados em dar apoio. E a gente sabe que esse apoio é fundamental para fortalecer as políticas públicas que está sendo estabelecido no nosso estado, e ter o apoio de equipamentos tão importantes como o SENAC, como o SESC, como os caminhões, unidades móveis. Né? E eu vou deixar aqui até de sugestão quem está nos assistindo, você, prefeito, está nos assistindo, pede lá na FEComércio, manda ofício para a FEComércio, pede o caminhão, fala a demanda da sua cidade, do que está acontecendo aí, que as mulheres que precisam de mamografia. Eu sempre estou lá fazendo um pedido, isso né, presidente? Porque sempre conosco o interior do estado precisa muito de apoio.
né? Eu fico feliz quando cada ação que a FEComércio realiza, porque fortalece o comércio. Eu sou defensor dessa pauta do comércio. Acho que se a gente cuidar do comércio do Rio de Janeiro, se a gente cuidar do centro do Rio, a gente vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar oportunidade, vai mudar a vida das pessoas. E eu estou muito feliz e muito grato, né, com essa possibilidade que o governo hoje dialoga. De todo mundo sentar na mesa. Senta o governo, senta a federação, senta os representantes da sociedade civil e todo mundo discute um plano. Foi o que você falou. Não precisa me atender, mas precisa escutar. Me ouça, né? Se está escutando, a gente tem a possibilidade do diálogo. Lógico, se a gente conseguir dialogar, a gente vai encontrar as soluções para o problema que a gente está vivendo. Eu quero aqui agradecer muito a oportunidade de fazer uma pergunta muito simples. Quem está numa federação dessa, que convive com todos do comércio e que tem um dia a dia muito atarefado e nos dá a oportunidade desse bate-papo, e o nome do nosso podcast é O Que Nos Move. O que move o presidente Antônio Queiroz a estar à frente da FEComércio e desenvolver cultura, turismo, oportunidade para a juventude, apoiar os projetos do Rio de Janeiro, estar sempre presente para melhorar a vida das pessoas? Tá, essa é uma pergunta importantíssima e eu lhe respondo com uma frase. A igualdade social. Nós temos na mão do FEComércio, no SESC-Senac, ferramentas que nós podemos levar esse bem-estar. E se eu não me empenhasse nisso, eu estaria incorrendo num pecado mortal, de ter as ferramentas e não levar a população. Então eu tenho um prazer enorme, uma felicidade enorme de poder sair de casa todo dia sabendo que o que nós fazemos lá pode mudar a vida das pessoas, né? E aproveito aqui para lhe agradecer, como o senhor colocou, o senhor está sempre lá conosco. E o seu olhar para a sociedade, para nós é muito importante, porque muitas vezes nós podemos passar sem perceber alguma necessidade. E as demandas que o senhor sempre nos leva, de unidades móveis, enfim, de parcerias, tem sido importante, muito importante para a gente e para o Estado do Rio de Janeiro. Então, para nós, é um privilégio poder ter parceiros como o senhor. Hoje a gente teve a oportunidade, aqui no nosso bate-papo O Que Nos Move, no nosso podcast, de conversar com Antônio Queiroz. Ele é presidente da FEComércio e foi um bate-papo super agradável, porque a gente está falando de emprego, geração de renda, oportunidade para a nossa juventude e da retomada do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro começa a dar certo de novo, com o apoio da FEComércio, com o apoio do povo, com o apoio de todos. Então, participe, deixe sua sugestão, compartilhe, envie para alguém, porque a gente está no caminho certo da geração de emprego e renda para a população. Aqui, quero te agradecer, você que assistiu o nosso podcast aqui no YouTube. E perguntar, gostou? Deixe o seu comentário aqui para que a gente possa estar interagindo e falando tudo o que nos move.